Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. E hoje nós vamos responder a pergunta que nós deixamos ontem na nossa reflexão a respeito da Arca da Aliança ou a Arca do Pacto. Nós vimos que a palavra de Deus, ela tem vários nomes para a arca. Mas ontem nós terminamos fazendo uma pergunta: por que a Arca da Aliança foi a primeira peça a ser confeccionada para o tabernáculo? Porque, na verdade, nós falamos já de quase todas as peças. Mas, quando nós lemos o texto da palavra, fala que foi a primeira, né? Ordem que Moisés recebeu era construir, então, esta arca. Então, vamos responder com algumas coisas lindas e maravilhosas. Este foi, então, o primeiro objeto do santuário para ser construído. Para podermos compreender isto melhor, nós podemos começar analisando o que esta Arca da Aliança representa. Então, o que representa a Arca da Aliança? Primeiro, ela representa o trono de Deus na terra. Essa era o simbolismo e a representação da arca. Segundo, ela representa a presença de Deus em Cristo Jesus pelo Espírito no meio do seu povo redimido. Terceiro, a arca representa a glória de Deus junto então ao povo, revelada nesta ordem divina no lugar da adoração. Quarta, a arca representa a plenitude da divindade revelada no Senhor Jesus Cristo, como nós já vimos, está lá em Colossenses, capítulo 1, versículo 19 e capítulo 2, versículo 9. Com isso, então, nós podemos responder a pergunta feita com a seguinte resposta: o que a arca representava para Israel no Antigo Testamento, Jesus Cristo é hoje para a sua igreja o Israel espiritual no Novo Testamento. Ou seja, Deus começa a revelação no seu santuário por Ele mesmo. No princípio era Deus, como diz Gênesis capítulo 1:1. Tudo começa com Ele e tudo termina com Ele. Deus começa então no lugar santíssimo dos santos, na sala do trono, com a Arca da Aliança. Então era a partir desta peça que a voz de Deus falava com Moisés e com Arão, o sumo sacerdote. Lá em Levíticos capítulo 1, versículo 1, nós temos assim: o Senhor chamou a Moisés e da tenda do encontro lhe disse. Moisés não entrou na tenda do encontro e nem entrou no lugar santíssimo. Mas aqui diz que o Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse. Então, é sobre esta peça também que o sumo sacerdote aspergia o sangue da expiação uma vez por ano, como nós já vimos. Todos os outros objetos ocupam um lugar secundário em relação à arca do Senhor. Se a arca da presença de Deus fosse removida do tabernáculo, como aconteceu com o tabernáculo de Davi, tudo mais perderia o sentido. Pois sem a presença do Senhor na arca e no propiciatório, todos os rituais, todas as ordens, todos os princípios que deveriam ser assimilados pelo povo não teriam significado e também não teriam nenhum poder. A adoração de Israel era dirigida somente a Jeová, que habitava sobre a tampa da arca e cujo trono estava sobre os querubins, como diz Salmos 80, versículo 1, que nos diz assim:
Dá ouvidos, ó pastor de Israel, tu que conduzes José como um rebanho, tu que estás entronizado acima dos querubins, mostra o teu resplendor. Deus começa com ele mesmo, por onde deve começar, pois somente ele existe desde a eternidade passada. Ele é o início, o meio e o fim de todas as coisas. O Deus, então, que habita na eternidade, tornou-se carne e habitou entre nós, como nós já vimos. Ou seja, este habitou tem o significado de tabernaculou entre nós. Então, Deus começa primeiro com o seu trono, a arca da aliança, e prossegue, então, pela graça em direção ao homem, através do lugar do sacrifício, o altar do bronze. Já o homem, porque isso é um encontro, já o homem, para aproximar-se de Deus, deve começar aonde? No altar do sacrifício, no altar do bronze, e passar então pela experiência da cruz, pela experiência da morte do eu, da rendição total a Deus e do sangue que perdoa, que limpa, que purifica, antes então de se aproximar da arca da aliança, ou seja, da glória de Deus na sua presença. Nisto nós vemos a imagem da graça de Deus, porque se Deus não buscasse primeiramente o homem, então ele não teria acesso de forma alguma a Deus ou a sua presença. Como Deus nos amou primeiro, se ele não nos tivesse amado primeiro e nos buscado, nós jamais o amaríamos e jamais o buscaríamos. Qualquer homem que tentasse vir diretamente à presença de Deus, sem que fosse através do sangue, seria morto. Pois a arca é tudo o que ela tem são a representação da santidade de Deus. O altar de bronze era necessário por causa da nossa natureza pecaminosa. Então, vemos aqui a graça e a misericórdia de nosso Deus. Deus que nos busca, Deus que nos amou primeiro. Então, nós encontramos, através de Cristo Jesus, a passagem para voltarmos novamente para a sua presença e experimentarmos a sua glória, a glória da sua graça e também da sua misericórdia. Amanhã nós continuaremos então nesta reflexão a respeito da Arca da Aliança, que hoje nós entendemos. Ela representava o trono de Deus aqui na terra. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.